Fala, Gabriel, beleza? Bom, o lance da caricatura não era necessariamente para fazer o mesmo modelo, né? O lance da caricatura era o objetivo da aula era ensinar a pessoa a pensar na distorção. Se você fez igual ao meu, você não pensou na distorção. Então não serviu para você, entendeu? Eu tomaria alguns cuidados. Por exemplo, eu achei isso aqui um pouco gigante. Ele tem aqui alto, mas aqui ele não tem essa separação toda para poder marcar. E aí você acaba limpando, porque isso fica tudo embolotado demais, né? E outra coisa que é importante você começar a entender é que, por exemplo, quando eu coloquei aqui, ó, ele parece hiper... Você ainda confunde muito isso. Você vê uma coisa que está detalhada, mas você não percebe que essa coisa está detalhada. É normal, tá? Eu levei anos para começar a perceber isso. Mas eu estou pontuando isso em você não porque eu acho diferente, não. Porque até eu também levei muito tempo para entender isso. Mas estou pontuando porque os anos se passaram, você melhorou na modelagem, mas nesse quesito eu não vi melhora. Que é o seguinte, você não consegue ainda perceber a diferença entre um detalhe que é assim para um detalhe que é assim. Se você vê uma definição que eu fiz, vamos dizer, assim, eu já vou explicar o que isso quer dizer. Por mais que isso seja, vamos esquecer modelo, vamos pensar num caminhozinho. Isso aqui você não consegue perceber que é um caminho único, como se fosse uma única linha, a gente consegue perceber. Então, se eu faço um desenho de uma seta assim, sabe como é que você vai copiar ela? Assim, grossa e inteira. Tá, agora vamos esquecer seta e voltar para a questão do modelo. Se eu tenho um detalhe que, por exemplo, essa prega, aqui não tem praticamente nada, aqui também ela abre. Ela não continua, nessa área não tem nada, só tem aqui. Então veja que a definição ela é pontilhada. Eu tenho um pedaço aqui, depois um pedaço aqui e depois aqui. Você une numa coisa só. Se eu tenho essa tira aqui e mais isso aqui e mais isso, veja que eles não se conectam. Ó, eu tenho esse... Aí um espaço meio que vazio. Eu tenho esse e outro espaço vazio. Então, eu fiz aqui em 1, 2, 3. Você fez, principalmente antes de eu mover, estava inteiro. Buf. Você não consegue ainda diferenciar isso disso. Se eu fizer isso aqui, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é o quê? Um triângulo. Sim. É normal, por causa de uma coisa chamada Gestalt. O nosso cérebro, ele completa esses espaços, ele começa a achar uma relação entre todos esses traços e ele não vê como traços independentes. Ele consegue perceber que a soma desses traços te dá um formato. Então o seu cérebro entende isso como um triângulo. Na hora que você está passando para o seu modelo, você está passando o que você entendeu, o resultado final, que é um triângulo. E não passar exatamente como aquilo foi feito. Ó, um tracinho aqui, aí aqui vem maior, aí aqui vem um outro, meio tortinho, aí vem mais um, vem esse, depois vem um aqui meio longo, depois vem mais um menorzinho, um pequenininho, depois vem um maior, outro mais ou menos do mesmo tamanho, outro... Essa seria a melhor cópia disso aqui, e não isso aqui. Mas é o que você faz sempre, você ainda está errando muito nisso. Então, cuidado que tem que ter bem grande. Então, tá tudo exagerado. Por exemplo, aonde eu afunilei, você afunilou em dobro. Aonde eu cavei, você cavou em dobro. Aonde eu defini, você definiu em dobro. Achando que... E ainda tem uma coisa em você que é o seguinte, o excesso é melhor. Mais é mais. E, na verdade, a gente, com o tempo, aprende que mais é menos. Quanto mais coisa você entope, menos atenção, menos interessante aquilo fica. Entendeu?
Então observa por esse ângulo. Eu não estou com a foto dele aqui, por isso que eu estou me matando aqui para. Então observa por esse ângulo como aqui não se conecta, aqui também não se conecta. Eu só tenho aqui. E chega aqui, eu tenho uma certa limpeza, eu tenho alguns cravinhos, mas eu não tenho muita bolota e muito corte na pele, muita ruga grande, eu tenho só cravinhos. Então eu tenho detalhes, vamos fazer detalhes de branco, limpeza e em verde. Então eu tenho detalhes óbvio aqui no olho tem que ter, detalhes, isso aqui também é uma área que tem detalhe, isso aqui também é uma área com uma quantidade de detalhe. Eu tenho detalhe aqui. Aqui eu tenho detalhe. Aqui também tem detalhe. Aqui não tem quase nada. Áreas lisas. Só com cravinho, poro. Mas isso é coisinha, é bump na superfície. Não são elevações que fazem uma mudança brusca na luz. Então tudo isso aqui, ó, tá liso. Então veja o equilíbrio. A área lisa, 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 detalhada, detalhada. Depois vem liso, liso, liso. Aí vem uns detalhes aqui. No seu, aqui ok, parece estar liso. É como se tivesse esquecido de mexer nessa área. Mas aí chega aqui, e aqui também estava muito. Tudo isso aqui com excesso de coisas. Aqui também com excesso, aqui com excesso, aqui com excesso. Você deixou só essa área lisa e aqui que essa parte de cima me dá a sensação de que você deixou liso, meio que esqueceu de modelar. Outra coisa interessante, que aí é a questão da observação, ele tem a cabeça, o crânio menor e o rosto longo e o cabelo muito chapado no crânio. Aqui você deixou o cabelo grande, como se o crânio dele fosse grande. Inclusive o seu crânio realmente não está muito pequeno mesmo não. A ideia é deixar o cabelo bem coladinho, bem liso, para não dar volume. Repara que o volume ele vem abrindo. O seu abriu e depois fechou reto. São linhas, né? Direções que foram escolhidas diferentes. Isso pode mudar muito a questão da caricatura. E de novo, tem dois pontos aí. Um que quando você faz ele, quando você posta, tal, todo mundo vai olhar e vai dizer, não, cara, pô, você deveria ter feito outra coisa, você tentou copiar e tal. Outro, alguns até que não sabem que você é meu aluno, vão achar que isso não foi só um exercício, isso foi um plágio, vamos dizer assim. E outros ainda vão pontuar, ó, você perdeu a oportunidade de estudar por si só, tentar desenvolver e observar a caricatura. Você já pegou uma solução pronta. Mas ó, entra, recorta, recorta, entra, recorta, e aqui tá pum, pum, inteiro. Essas coisas são muito importantes. Veja, entrou, recortou, saiu, recortou, e aqui tá pum, pum. Então, veja o desenho dessas linhas verdes, são muito diferentes. Então, 3 pontos. Número 1, melhorar a observação. A respeito de quê? A respeito do que é importante enfatizar, exagerar e o que não é importante. Para isso, uma boa coisa é você fazer uma nova caricatura de um outro rosto. Segundo ponto, saber diferenciar pontilhado de linha contínua. Terceiro ponto, não exagerar muito em algumas coisas que não são tão importantes. Você exagerou o exagero que é a caricatura. Você caricaturou a caricatura, ficou tudo tão exagerado sem ter nada um pouco suave. Então você vê esse corte, você afundou muito, aqui você projetou muito, é tudo muito, ou seja, um terceiro ponto para você, mais é mais. Começa a entender que mais pode ser menos e vai ficar melhor.
Esse é o feedback que eu tenho para dar em relação a esse rapaz. Aí vem tone. Tone também foi um exercício que a gente fez no nosso curso de ZBrush ao vivo. Exatamente esse tom. Ou seja, você fica tentando evitar fazer coisa diferente. Ah, porque eu estou começando. Não. É justamente por estar começando que tem que forçar a cabeça a enxergar as coisas. Caso contrário, você não está desenvolvendo muito, você está pegando soluções prontas. Mas, querendo ou não, isso é distante, né? Você viu essa aula 2, 3 anos atrás. Aí beleza, não chega a ser igual o do Dani Trejo que você acabou de ver. O vídeo já fez igual, na mesma solução. Não. Aqui realmente tem um valor a mais. Porém, você tem evoluído na modelagem, no shape geral, no controle geral, né? Ou seja, esse olho é mais baixo, esse é mais alto, e você fez a distância, enfim, você já começa a perceber, no geral, você melhorou. Só que aqueles 3 pontos que eu pontuei, 3 pontos. Vou começar nessa ordem agora, mas é mais para você. Então veja, se aqui dá uma leve sensação de que isso aqui tem uma parte aqui, ó, que separa mais até desse lado do que desse. Então uma leve peça aqui separada, leve demais, mas leve que só um demônio. Tá vendo? Olha o que você fez. Isso é bom no sentido de, cara, é uma coisa muito sutil e você conseguiu reparar. Você tá entendendo como até as coisas boas a gente pode converter para uma coisa ruim? É bom, você tá conseguindo ver uma coisa que muitos não veriam, muitos não sentiriam essa peça separada. E você consegue sentir coisa sutil. Qual é o teu erro? Não é no sentimento. É na hora que você vai passar. Você pega algo que era um segredinho, era muito sutil e tenta colocar extremamente explícito. Como? Se o personagem principal não fosse o todo. Como se o personagem principal fosse só isso aqui. Isso aqui é tão importante, mas tão importante, é como se fosse uma cápsula, uma energia que está ali no personagem, que tem que ter uma cor, um brilho diferente para todo mundo ver, senão ninguém vai entender o boneco. O todo deixa de ser o personagem principal para ser simplesmente um detalhe o personagem principal, enquanto deveria ser o todo sendo visto como personagem principal. E esses detalhes são coadjuvantes na anatomia. Ou elementos terciários, figurantes. Veja que aqui dá uma sensação de que tem um corte aqui, e aqui ficou extremamente cravado. Veja que aqui tem uma leve separação entre duas peças. Aqui virou 2 blocos muito separados. Aqui dá uma leve sensação de que tem uma ruga fina aqui. Aqui virou 2 blocos muito brutos e separados. Porque para você mais é mais. Porém, se você observar, tudo aqui é muito liso. Ó, tirando a texturinha da pele, é tudo muito liso. Uma sensação de que tem um osso zigomático. Uma sensação de que tem a mandíbula. Uma sensação de que tem a ruga. Para não humanizar, não colocou uma ruga muito forte, deixou uma coisa mais animal, mais bicho, olhos pequenos, muito separados, com isso aqui meio distante. Então tudo que é sensação para você virou muito absurdo. Isso não é bom. Então para você mais é mais. Esses são os exemplos. Outro ponto que eu conversei com você alguns minutos atrás é que você não está diferenciando pontilhado de constante. Veja. Vou pontuar aqui para você de um jeito bem claro, tá? Ó, se você tem aqui, ó, pontilhado e contínuo, que você não está observando aqui, ó, eu tenho um cortezinho aqui que faz um zigue-zague, para. Aí eu tenho uma leve ruga aqui, para. Eu tenho um amassadinho aqui, para, e mais um trocinho aqui. E uma sensação de que isso é uma elevação, uma peça, mas sem corte, separando, dividindo a peça. Não, aqui eu tenho um cortezinho aqui, mais um negocinho aqui. Para você isso virou uma constante. A linha nunca para.
daqui até aqui ela foi constante. Aí você tem um cortezinho aqui, que aqui fica fininho, um negocinho pequeno, um cortezinho que chega aqui, nem veio até embaixo, ficou só aqui com mais um trocinho, e aqui virou constante. Olha quantos pontilhados eu tenho, olha quantas constantes eu tenho. Aqui a gente tem uma sensação de, ó, uma linhazinha aqui e mais um negocinho aqui, mais um tracinho e aqui virou duas constantes. Entendeu o que eu estou dizendo? Que você não está separando isso disso. Você não está separando esse cara desse cara. Terceiro ponto. Que aí já é diferente do ponto que eu dei antes. Ah, não. É diferente. O ponto que eu dei antes, falei. Foi o caso de você ter feito o mesmo modelo e não ter tentado algo diferente da solução. O terceiro ponto aqui, eu vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui nessa lateral. Algumas coisas importantes na leitura da silhueta. Aqui eu tenho, vem esse ponto aqui, vou botar de vermelho, é o mais proeminente. Depois eu tenho isso. Esquece esse monte de detalhe. Isso é só uma linha que faz isso, projeta aqui, dessa projeção já volta. E essa projeção casa com quase o final do nariz. No seu, veja a diferença. Ela vem até o topo da testa, não, do nariz. Dali ela sobe e depois vem reto. Isso dá uma característica muito diferente ao modelo. Entendeu? Aqui, ó, junto com os olhos, no local dos olhos é onde praticamente está a maior projeção do rosto. Ele está com essa cabeça, inclusive, projetada, ou seja, toda essa reta aqui é a reta mais projetada. No seu, está aqui, de repente quebra para vir para cá. Quebrou o fluxo. Isso aqui é um fluxo quebrado. Isso é um fluxo. Isso não é um fluxo. Isso são duas linhas. Tá, isso aqui é fluxo. Isso aqui não é fluxo. Então, são sentimentos como esse que tem que ser lidos. Entendeu? É mais uma coisa interessante para você ver. E lembrando, né, que tem um ponto interessante que eu conversei no outro vídeo, que é ligado ao primeiro, mais é mais. Mas ligado à questão da distribuição de detalhes. Eu vou fazer em verde as áreas de detalhe. Aqui, inevitável, né? Olho, pálpebra, tudo coisas pequenas e muito próximas. Aqui eu tenho também uma quebra. Eu tenho também detalhe. Aqui também, divisão do nariz, tal, também uma área um pouquinho, vamos dizer que é detalhada. Aqui dentro da boca, dente, também uma área detalhada. Aqui também uma área detalhada. O resto é porinho, é ponto, é ponto. Aqui também tem alguma coisinha. O resto é pontinho, né? O resto é poros. Estou falando de quebra mesmo grande na superfície, não um porinho. Você vai dizer que a parede do teu quarto é detalhada só porque ela tem aquele bumpzinho, aquele alto relevo, tipo uma pele arrepiada? Não, a gente diz que é um chapado de branco, mas tem um bump. Então aqui, ó, a área detalhada. Quebrinha aqui, aqui também tem uns detalhezinhos. Né? Aí aqui no pescoço um pouco mais. Carregadinho. No seu, tudo isso aqui está muito cheio de quebra grande, de detalhes grandes. Tudo isso aqui, seu, está muito cheio de detalhe. Vamos comparar as áreas detalhadas do seu, quanto ela está abrangendo na forma. E vamos comparar com o da referência. Se eu for agora achar o contrário, as áreas vermelhas são as áreas mais lisas. Olha quanto liso eu tenho aqui. Tirando o bumpzinho, tirando o porinho, ruguinhas finas. Olha quanto eu tenho de limpeza
na forma. As coisas são muito mais limpas do que a gente imagina. Olha aqui, o que eu tenho de área um pouco mais limpa. Olha a diferença. Só lembrando para você, tá? Só te lembrando, isso aqui é a área, vamos chamar de área lisa. Isso aqui é a área detalhada. Veja a diferença absurda na propagação, na distribuição dessas áreas. Isso é importante de você entender. Se você chegar aqui, ó, se eu chegar aqui, ó, te mostrar, ó, modelo, se eu não me engano, do Fausto De Martini, alguém copiou ele, modelo lindo. Vou pegar esse aqui de referência, mas todos servem, todos vão entrar nessa mesma questão que eu quero dizer. Vou pegar esse aqui. O que eu tenho aqui? Você olha isso, se você for fazer um modelo desse, você vai cair na armadilha. Aqui vai estar o seu modelo e todo o modelo você vai quebrar em milhões de micro detalhes. Enquanto na verdade deveria ser assim. Aqui está o modelo. E você tem detalhes aqui, mais suaves. Ou seja, você olha, não, mas está hiper detalhado. Vamos olhar de forma fria? Vamos olhar de forma fria, então. Tudo isso aqui, ó, vou fazer em vermelho as áreas lisas. Que é uma área toda lisa, só tem uma quebrinha aqui entre esses dois, mas é uma área com muito pouco detalhe. Aqui, ó, de novo, uma área lisa, tem só uma linhazinha fina, muito suave, que não chega a poluir. Tudo isso aqui é liso, ó, liso. Aqui, ó, liso. Aqui também liso. Essa parte de cima lisa. Liso. Aqui liso, com linhas muito finas que não chegam a poluir e dá ideia de muito detalhe, não. E verde, vamos dizer que é a área que tem um pouquinho mais de informação, principalmente aqui. Aqui você tem bastante. Aqui você tem bastante, já aqui é mais liso. De repente aqui você começa a ter uma área, ok, relativamente mais detalhada. Aqui também tem algumas coisinhas, aqui também algumas, né, alguns detalhezinhos aqui. Aqui já é uma área, vamos dizer, mais lisa, com os detalhes, com a separação entre essas peças, mas basicamente continua sendo uma área lisa, né? Liso aqui também, com uma certa divisão aqui, outra aqui, mas liso, e aqui bastante detalhe, veja. Então é liso, detalhe suave, detalhe suave, detalhe suave, detalhe suave, detalhe suave. Aqui atrás, mas atrás está lotado. Não, detalhe, a área detalhada aqui, ó, tá bem detalhado. É uma área bem cheia aqui também, mas perceba que existe Bom, eu quero mostrar o motor, a engine por dentro dessa máquina, para mostrar como ela funciona. Então ela é o elemento importante, o funcionamento da máquina complexa, a potência, como aquilo ali é possível de existir. Então o cara está te mostrando pontos vitais para te provar que é possível essa máquina existir. Então ele deixou para fora. Inclusive algum conserto, algum reparo é fácil de você acessar e reparar, se isso fosse de verdade. Dedos é óbvio, como no corpo humano, são áreas, né, com muitos detalhes. O corpo humano é assim, o rosto é desse tamanho, cheio de detalhe, olho, nariz, boca, muita coisa perto. De repente vem um tronco longo, só com dois umbiguinhos e dois nipples e um umbiguinho. O braço longo, sem quase nada, depois vem a mão cheia de detalhe. É claro, aí você vira fisiculturista, você detalha o corpo todo, mas mesmo assim, o peito é uma área grande, depois vem um monte de coisa pequena com o abdômen. O braço, aí vem um bíceps longo, aí vem um antebraço cheio de divisão. Então, ainda assim tem esse equilíbrio, mas vamos lá. Aqui, ó, você tem uma área aqui também com uma quebrinha, né, com algumas divisões que podem ser consideradas áreas que até um certo detalhe
maior, sacou? Aqui também uma área que tem um detalhezinho um pouco maior. Mas olha toda essa área vermelha, aqui ó, um box. Opa, eu fazendo besteira, não, isso aqui. Aí você vem aqui, ó, toda essa área, um box. Com uma linha fina que não chega a deixar a área detalhada. Um círculo, mas numa área muito lisa. São áreas lisas. Aqui, ó, área lisa com linhas finas que não chegam a poluir e fazer com que a área seja extremamente quebrada em micropeças. Você vê que é uma peça única que tem uma certa emenda, né? Na fabricação, você separa a peça separada e emenda, né? Vai grudando tudo com parafuso. Então, olha quantas áreas eu tenho lisa e áreas detalhadas. Verde liso, verde detalhado, vermelho liso. Ou seja, se você for fazer um modelo desse, você vai cair na tentação de detalhar tudo e esquecer que existe esse equilíbrio que tem que ser feito. Por quê? Menos é mais, ao invés de achar que mais é mais. Logo, voltando para a sua questão, porque tudo tem a mesma... A gente está falando do mesmo sentimento de equilíbrio, de atrair atenção. Eu volto para essa questão de como tudo isso aqui seu está entupido de coisa, enquanto aqui eu tenho um olhinho, o resto liso. Entendeu? Se é um monstrão com aquele chifre todo detalhado, aí você vai ver áreas que inevitavelmente são mais lisas. Então, se você pegar aqui, ó, vamos pegar o mestre Alex Oliver Art. Aí vamos pegar algum modelo que você olha assim, diga, tá hiper detalhado. Esse não tem como você achar a área lisa, muito detalhe, ok. E o Alex não tá postando as coisas 3D, não? Beleza, aqui ó, isso aqui. Nossa, mas isso aqui tá detalhe até. Você falou isso, mas o Alex Oliver... Não. Aqui ó, é uma área com muito detalhe, isso é bumpzinho. Não é quebra da forma. Entendeu? Se ele faz um rugão aqui, quebrando isso em duas partes grandes, não, isso é bump. Isso é textura, tipo o crocodilo tem aquela textura. Mas ó, olha quanto detalhe tem aqui, vamos chamar as áreas detalhadas agora de vermelho. Muito detalhe aqui, muita coisa, muita informação, mas não muita exagerado, não, muita no sentido de estar muito bem feito, numa quantidade muito boa. Aqui também, ó, muita informação aqui, nessa parte específica, uma área bem detalhada. Aqui, ó, aqui já são peças, não é só um bump, já é uma peça que faz uma quebra muito grande da luz, né? Aqui também tem alguma coisa. Aqui também. Aqui também. E olha a área mais lisa. Aqui, ó, pequenos frisinhos da pele, mas está inteiro, tá uma quebrona mais suave, tá vendo? É uma área... Ou seja, é uma peça grande com peças pequenas. Peça grande, peças pequenas. O que eu estou chamando de área lisa e área detalhada é uma área com peça grande, aí de repente vem uma área cheia de pecinha pequena, parafusinho, cabinho, detalhezinho e tal, depois vem uma peça grande, depois vem um monte de peça pequena, peça grande. É tipo isso. Aqui ó, tem áreas com detalhes, mas depois de novo mais liso. Aqui tem um bump, aqui tem até, ok, pode dizer que é um pouquinho mais detalhado, mas você começa a olhar aqui e vê que é só um bump que não polui. Bump não polui, né? Nesse caso. Então você vê que tem um equilíbrio. Se você copia esse modelo dele, tu vai fazer essas quebras gigantes em tudo. E na verdade tem esse alívio. Você vê que aqui ó, tá mais liso, a gente na hora atrai para esse rosto. Repara como ele, inclusive, na direção do próprio olho, foi a área onde ele jogou a testa mais para frente. Talvez nem pensou isso na hora, porque esse é sentimento. A grande ideia é fazer com que isso saia de forma inconsciente, porque no nosso inconsciente tem muito mais informação que a gente possa... Tem uma biblioteca, tá no inconsciente, ela pode... A maior biblioteca, ela tem mais, vamos dizer, informação para poder combinar. Então ele fez essa ponta e depois um zigue-zague, essa aqui de novo, ele tem a área do olho projetada, a área da boca projetada, esses dois aqui, ó, o olho e a boca, as duas coisas ameaçadoras. E todo o formato dele
aponta para cá. Isso é uma continuidade muito linda. Ele tem uma direção e ele tem áreas onde para o artista, o Alex, essa área é a área mais importante. Essa aqui é só para continuar, para dar uma continuidade ao modelo, mas tá aqui a área que ele detalhou, as áreas que ele fez peças pequenas, mas ele fez áreas maiores, inconscientemente. Só que se eu jogo isso no teu consciente, você só fica alerta. Você começa a fazer de um jeito um pouco mais forçado, porque você está se forçando a fazer esse equilíbrio até que isso vira natural. Quando virar natural, fica mais fácil e você vai fazer esse equilíbrio automático. Mas quando não sai de forma natural, a gente tem que avisar que isso está acontecendo. Beleza? Então isso é o que eu tenho para falar a respeito desse modelo. Aqui de novo a gente entra na seguinte questão das direções das setas, né? Da força, né? Você vê que no modelo do Alex Oliver e naquele modelo do Hobbit, na direção do olho tinha uma força que era onde a própria cabeça ali inclinava, apontava. Como se fosse uma peça de borracha que alguém puxou nessa direção. Quando a gente olha esse aqui, a gente percebe essa direção é muito nítida no modelo. E o seu, você vai dizer, mas eu tô também. Não confunda. Uma coisa é o nariz, outra coisa é toda a estrutura da cabeça. Veja como isso está muito mais deitado. E olha como a boca está bem para frente em relação a essa linha no centro da testa. Se eu for pegar essa linha aqui, ó, no centro das duas sobrancelhas e descer, já pegou um pedação da tua boca. Porque o osso aqui está projetado. E aí a leitura da silhueta. Repara como essa peça está muito atrás dessa. Olha a inclinação. Olha aqui como é que a inclinação está suave. Olha essa geometrização. Ó. Tum, tum. Tum, 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 tum. Inclusive aqui, ele nem quebrou. Ele nem quebrou assim igual você quebrou. Olha a silhueta. Ó. Tum, e daqui ele jogou direto. Apontou para cá. E daqui ele quebrou e desceu. O seu está vindo suave fazendo isso. Olha a diferença das duas linhas. Isso é muito importante, porque isso define muita coisa na personalidade do modelo. Olha a proximidade da sobrancelha com o topo da cabeça. Acho que tem o volume do boné mais o cabelo. A cabeça está aqui, ó, pertinho. Olha a altura. Olha a altura daqui para o topo da cabeça. Eu acredito que a cabeça esteja assim, ó. Olha a orelha já coladinha com o topo da cabeça. Olha o seu distante. Entendeu? Então são coisas que eu tenho certeza que se você aplicar, vai melhorar bastante. Vai deixar isso bem mais legal. Inclusive, se você puder me dizer qual é o nome do artista que fez esse desenho, que eu não estou sabendo, para eu poder botar nos comentários depois. Já que a gente tem que dar crédito. Inclusive é um trabalho muito interessante a propósito. Então se eu chegar aqui, ó, jogar, beleza, isso aqui tudo é mais para frente. Isso aqui tem geometrização. Isso aqui é mais para trás. Isso aqui já liga direto aqui. Ó, aqui pedaço pequeno, a orelha é um pouquinho maior. Isso aqui bem menorzinho e mais, ó, próximo. Olha essa linha aqui como inclina mais. Olha isso aqui como é mais longo. Opa, ó. Já quebra a simetria já, senão não vai achar ele. Já desliga essa simetria, ó. Olha essas quebrinhas. Tá vendo? Queixinho mais para trás. Isso aqui, ó, ainda vejo um pedaço do pescoço aqui. O pescoço dele é longo, apesar de grosso. Isso aqui tá dando para perceber como o pescoço dele é mais longo, apesar de grosso. O olho menor. Mais alto aqui, né? Lá de fora, fechado aqui. Enfim,
E aí você vai pegando coisas interessantes, ó, reta aqui, aqui tem uma quebra, outra reta. E de novo, inteiro não, ó. Vem uma linhazinha, aqui é suave, mais outra, vem outra aqui e para. Cuidado que tu tá completando direto já. Sacou? Só meia dúzia de tapa e ele já deu um pulo grande. Sacou? Então, mais uma coisa que você tem que aprender a observar. Bom, espero que agora você vai dar um saltozinho legal aí nessa sua observação. E vamos que vamos. Grande abraço, foi um prazer.